Amanhã teremos divulgação de resultado da Vale, né? E o que será que vai acontecer? Ela vai subir? Ela vai cair? A China está fazendo a Vale cair? Cara, a China fazer a Vale cair efetivamente não está, mas o minério de ferro está despencando, o que impacta diretamente na Vale, né? Outro detalhe, a China está pesando, o mercado imobiliário está pesando. Vamos falar sobre tudo isso um pouquinho aí nessa resenha. O que a gente espera para a divulgação de resultado da Vale? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o relatório aqui de produção da Vale, né? Então eles já adiantam, né? A Vale já disponibiliza o relatório para a gente, e aí essa comparação que eu quero fazer, como é que foi o segundo trimestre com relação ao ano passado, com relação ao trimestre imediatamente anterior, para a gente começar a ter uma ideia do que os dados macroeconômicos afetaram na Vale, para a gente ter uma real noção aí de como é que pode vir esse resultado, tá? Então vamos falar um pouquinho. E no final eu vou estar falando a respeito do gráfico. Tem uma figura aí grande que está se formando. A gente precisa ter uma confirmação, mas o desenho está pronto. É só uma questão de tempo para ver se vai confirmar ou não. Se confirmar, a gente vai ver aí que o pior ainda pode estar por vir, tá? Vou falar no final do vídeo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o resumo de produção da Vale. E aí a gente tem um segundo trimestre com 74,1, né, milhões aqui de 74 milhões aí de toneladas contra 75 no trimestre imediatamente contra o trimestre do ano anterior, tá? Segundo trimestre de 2021, uma queda de 1,2%. Quando a gente compara com o trimestre imediatamente anterior, nós temos um aumento de 17,4%, tá? Falando um pouquinho aqui de Pelotas, né? O maior produto da Vale, não tenha dúvida, é o minério de ferro, mas também tem Pelotas, níquel e cobre. Falando de Pelotas, nós temos um crescimento de 8,3% com relação ao ano passado e 25% em relação ao trimestre imediatamente anterior. O níquel caiu, né? E aí caiu 16% em relação ao ano passado contra 24% do trimestre anterior. E o cobre caiu 23,9% em relação ao ano passado contra 1,2% aí do trimestre imediatamente anterior. Quando a gente pega esses números, a gente viu a questão aí da produção. Vamos dar uma olhada nas vendas, tá? As vendas, nós tivemos aí uma queda em relação ao segundo trimestre de 2021 de 2,3%. Depois eu vou falar da China aqui quando eu terminar de falar sobre essas vendas, tá? De 2,3%. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, temos um aumento aí de 22,9%. Pelotas, 15,6% em relação ao ano passado contra 26,1% em relação ao trimestre anterior. Queda do níquel de 17,1%. Em relação ao trimestre anterior, tivemos uma pequena alta de 0,8%, né? Não tão expressiva assim. E o cobre, uma queda de 30,6% em relação ao ano passado, contra 2,4% de aumento aí em relação ao trimestre anterior, tá? Vamos falar um pouquinho da China, cara. Não dá para a gente falar de Vale sem a gente falar de China. O que vem acontecendo? A economia lá, ela não vem andando conforme ela estava em crescimentos anteriores, né? Então, um ponto que a gente tem que ficar de olho é que ainda pesa, ainda é um foco, é um ponto de atenção a questão do coronavírus lá na China. Eles, cara, se tiver a chance de espalhar, né, de disseminar rápido, eles vão fechar rapidamente também, vão entrar em lockdown. Hoje foi noticiado, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 27, foi noticiado que eles vão estar segurando 1 milhão de pessoas, né? Acho que é em Wuhan, eu esqueci exatamente o nome, que foi onde surgiu o coronavírus, tá? Então eles vão estar fazendo aí lockdown, vão estar segurando 1 milhão de pessoas. O governo chinês não vai deixar de fazer isso. A semana passada ele já tinha falado, estoquem, né? Falou para a população, estoquem alimentos por 14 dias. Né? Então, assim, já existe um movimento que, se precisar atuar mais forte, o governo chinês ele vai atuar. Atuando mais forte, a economia vai se segurar. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a construção civil é responsável por 20% do PIB da China. 20%. O preço do minério de ferro
está caindo, né? É até um ponto, é uma forma também até de a inflação ela acaba sendo um pouco beneficiada, né? O preço desta commodity, só que ela está caindo e está caindo forte. Como a Vale é uma exportadora, isso fatalmente vai afetar a Vale. Qual é o ponto positivo que afeta a Vale nesse cenário? É o aumento do dólar. Né? A expectativa, apesar da queda, né, da queda hoje desses últimos dias do dólar, a expectativa é que o dólar venha subindo. E aconteceu isso no segundo trimestre, tá? O dólar subiu mais de 47 pontos, se eu não me engano. Vou deixar o gráfico aí para vocês. Em relação ali ao iniciozinho até o final do primeiro trimestre, tá? Na verdade, em vez de eu deixar o gráfico, deixa eu mostrar logo aqui para vocês, que vai facilitar. Vai ficar até mais fácil na hora de estar explicando. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui o dólar futuro. Fica melhor. Olha só, nós tivemos uma queda aí do dólar hoje, né? Então, uma queda até ligeiramente expressiva, tá? Falando rapidamente do dólar, a ideia não é falar aqui da queda de hoje, mas ele vem batendo aqui numa região de suporte, mas a ideia é falar aqui, ó, nós tivemos um fechamento nessa faixa de preço daqui, né, a 4782, então vou pegar aqui até o fechamento aqui do mês de junho, tá? 400, eu falei 47, era 409 pontos aí mais ou menos, né? Mais de 400 pontos que teve aí em relação ao aumento do dólar. Isso, pela Vale ser exportadora, isso favorece. A contrapartida é que a gente tem que ver se a dívida da Vale está em dólar, porque aí, ao mesmo tempo que você aumenta a tua receita, porque o dólar está aumentando, a tua exposição também pela dívida também está em dólar, e aí isso acaba aumentando aí, né, a sua dívida também, sendo que a moeda corrente é lá fora, tá? Então, dito isto, vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui na produção do minério de ferro, tá? Então, a gente tem aqui 63,1 no primeiro trimestre. O sistema norte, ele foi mais fraco, tá? Ele foi impactado mesmo. O sistema sudeste e o sistema sul contribuíram mais aí para a produção de minério de ferro, chegando a 74,1. Quando a gente olha para o níquel, tá? Nós tivemos olha a baita queda do níquel, né? E a gente tem 45,8, sendo que tem uma queda, todos aqui em queda, Canadá, feed de terceiros, Indonésia pesando mais ainda. O Brasil com uma pequena parcelinha aqui de 0,9, né? Então você chega aí a uma produção de 34,8. Eu sinceramente eu prefiro até ver este tipo de gráfico do que números assim mais batidos, né? Visualmente fica melhor da gente estar lendo e estar enxergando. A produção de cobre, uma queda no Brasil de 2,7, com uma elevação no Canadá de 2, né? Então, a variação não chegou a ser tão grande na produção de cobre comparado um trimestre com o outro. Então, dito isto, dito os dados econômicos ali que impactam no resultado da Vale, vamos ver como é que foi o resultado anterior aí, lá no primeiro trimestre, tá? E aí nós temos, efetivamente, nós temos uma questão sazonal na Vale, não tem muito jeito em relação ao quarto trimestre de 2021, então a minha análise vai ser só com relação ao primeiro trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2021, tá? Então tivemos uma receita de vendas líquidas que caiu aqui 17,6%, tá? Elevação dos custos e despesas em 5%, comparado aí ao primeiro trimestre de 2021. Das empresas que eu venho analisando, essa linha aí sempre está aumentando. Eu acredito que seja porque existia ainda muitas pessoas trabalhando de casa, tá? Então, quando a gente abre, a Vale não abriu muito essa linha. Mas quando a gente abre essas despesas administrativas, aluguel, água, luz, quando a gente começa a abrir um pouco mais isso, a gente vê claramente uma elevação das despesas. Então, acredito que seja porque tinha muito mais gente em home office, né? E aí, hoje em dia, a gente não tem um peso tão grande. 2022 não estava tendo um risco tão grande com relação ao coronavírus. Então, acho que muitas empresas começaram a ir voltando parcialmente, aí pelo menos, né? Tem empresa que já disse que nem volta mais, vai ficar fazendo rodízio com os funcionários, não vai ser todo mundo que vai trabalhar no escritório, vai ficar fazendo rodízio. Quer dizer, esse é um dado que eu acho que marcou ali, muitas empresas aprenderam
que dá para trabalhar dessa forma e ainda reduzindo esses custos, né? Mas você tinha uma galera que estava muito mais gente em casa do que hoje em dia. Hoje em dia você já tem mais gente no escritório. Então, independente do setor, eu já falei de petróleo, eu já falei de banco, cara, eu falei de telefonia, né? Então, assim, todas com a mesma característica, tá? Então, olhando aqui para esse lado, um aumento de 5%. Evento de Brumadinho ainda pesando, né? Então, eles ainda estão colocando aqui Brumadinho e detalhe, com uma elevação de 30,6%, tá? EBIT, né? O que é EBIT? O EBIT é uma sigla nos Estados Unidos, aqui no Brasil é o nosso LAGIR. LAGIR é o lucro antes dos juros e imposto de renda, tá? A margem aqui que nós temos teve uma queda de 17,2%, e o EBITDA, que é efetivamente o que eu gosto de ver, né? Que é o LAGIDA, lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização, queda de 29,9%, tá? Lucro líquido das operações continuadas, né? Queda de 27,4%. Como é que você acha que vai vir o resultado da Vale? Conta aí para mim nos comentários se você é acionista da Vale, se você está tomando um calor com esta queda e se você pretende continuar com a ação da Vale. Muita gente fala o seguinte, cara, tá caindo, a ação tá barata, eu vou pegar, eu vou comprar mais, né? Um dinheiro que não acaba, né? Você sempre vai lá e vai aportando, vai aportando, vai aportando. Eu não estou falando que está errado, só que depende do teu perfil, né? O teu perfil de investidor, se isso faz sentido para você dentro aí da tua carteira, se a Vale está numa carteira de longo prazo para você, se ela gera renda todo santo mês, você faz lançamento coberto, você consegue gerar renda com a ação que você tem na carteira, perfeito, maravilha, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no Dividend Yield da Vale, né? Só para mostrar aí para vocês rapidamente. Então, Dividend Yield da Vale está em 16,9. Deixa eu mostrar aqui. Vamos voltar para o gráfico, que eu vou cumprir aquilo que eu falei no iniciozinho do vídeo. Vamos dar uma olhada na figura que a Vale está formando aí, tá? Então, bom, vamos botar aqui, ó, Vale 3, tá? No curtíssimo prazo, a Vale, ela está testando, né, essa resistência aqui do canal, tá? Ela vem de uma queda aí do meio. Na verdade, ela já vem de uma queda desde março junto com a bolsa, né? Só que ela caiu, subiu para cair de novo. E aí ela vem emburacando, né? Uma queda um pouco mais forte, 23%, né? Desde aí do iniciozinho de junho. Agora ela vem testando essa resistênciazinha do canal. Tá vendo? Deixa eu jogar a minha imagem para cá. Ela vem testando a resistência do canal. Tá? Então, aqui nós temos uma outra região, se ela romper esse canal, ela tem uma outra região de resistência com a média de 21 chegando. É um ponto importante a ser rompido? Olha só a figura que eu estava falando, e aí eu estou falando num prazo maior. Alguém consegue identificar que figura é essa? Vou botar até no mensal. Ó, olha só, ela dá uma pernada para cima, ela cai, ela sobe de novo. Isso aqui, para quem não sabe, é um topo duplo, tá? E aí nós temos o movimento desde a crise aí do coronavírus, né? Então, desde março aí de 2020, formou um topo duplo. Só que a questão é que você tem que ter uma confirmação do topo duplo. O topo duplo, ele é confirmado quando ele perde essa faixa de preço, tá? Perdeu essa meiuca daqui, aí é a confirmação do topo duplo e aí a gente tem espaço, amigo. Se isso acontecer, a gente tem espaço ainda para uma queda gigante, né? 63% aí de queda num prazo um pouco maior. E aí é ficar de olho no cenário macroeconômico. Por quê? Porque a China vai pesar com relação à Vale, não tem jeito. A China andando bem, a nossa bolsa tende a andar bem. Principalmente a Vale, que a gente fica, a Vale, ela é mais exposta à China mesmo, tá? Então, é um ponto que eu gosto de acompanhar, eu olho o gráfico, mas o cenário macroeconômico, a gente tem que ver qual a história que o mercado tá nos contando, né? E aí, com base nisso, a gente vai juntando as peças, vai analisando o gráfico e forma aí a nossa opinião. Agora, deixa aí nos comentários, tu vai continuar comprado em Vale? Vai comprar mais? Vai sair fora? Diz aí o que você vai fazer. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aí, curte o vídeo, não entendeu alguma coisa? Comenta, não se esquece de se inscrever aí no canal, ativa o sininho, tem vídeo todo dia, cara, todo dia aí, menos só não tem no sábado, mas de domingo a sexta-feira
tem vídeo novo e amanhã tem Hora do Gráfico ao vivo, 5 horas, para a gente estar analisando os principais ativos. Até o próximo vídeo. Valeu!